paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais um Simadcast, podcast da Simad Seta. Hoje, com um episódio muito especial. Nós estaremos comemorando em breve 77 anos do nosso serviço de evangelização das regiões do Tocantins e Araguaia, o SETA. E hoje temos a presença de uma pessoa muito ilustre, presidente da nossa convenção, pastor Darley Macedo Lima, preside também a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Simad Seta, em Anápolis, e nos dá esse prazer, nos honra muito com a sua presença conosco nesse episódio. Pastor Darley, esteja muito bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, pastor Carlos. Obrigado a todos que tiram um momento para nos assistir. É um prazer poder estar aqui dando uma parcela de contribuição nesse momento que é histórico, que é importantíssimo para nós, um momento de celebração. Estamos no mês e completaremos 77 anos de fundação do Ministério Certo. Para mim é uma alegria poder participar do CIMADcast. Que maravilha. Pastor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. É de fato um prazer muito grande para nós tê-lo aqui. E eu espero que o episódio de hoje venha a ser de grande edificação e crescimento para aqueles que estarão nos ouvindo. Como nós estamos comemorando, estaremos comemorando 77 anos do nosso serviço de evangelização, e essa instituição, uma instituição certamente criada por Deus, não há a menor dúvida disso. A instituição tem uma história e por trás dessa instituição tem pessoas que a fazem. A história de uma instituição nunca está separada da história daqueles que a fazem. E hoje nós queremos conhecer um pouco da sua história, não é? Além de conversar um pouco sobre a história da instituição, conversar também um pouco sobre a sua história. Eu gostaria de começar com a sua infância. Como é que foi sua infância? Como é que foi seu contato, seus primeiros contatos com a vida cristã? Bom, pastor Carlos, minha infância, ela foi uma infância marcada por muita escassez. Nós viemos de uma região, nasci na região sul do Pará, na época, uma região muito difícil, é porque nascemos, meu pai lavrador, e vivíamos basicamente da roça, né? Plantio, meu pai trabalhou muito em roça, trabalhou muito em fazenda. Posteriormente, quando foi surgindo as madeireiras no estado do Pará, é que as coisas foram melhorando um pouco. Meu pai também trabalhou em garimpo, mas a gente viveu um momento muito difícil na infância, muita escassez, pobreza, né? E passamos muita dificuldade. Todavia, fomos muito abençoados por Deus, tendo em vista que a gente teve a boa influência da minha avó materna, uma serva de Deus, que foi quem muito intercedeu e muito direcionou a nossa família. Ela direcionou minha mãe, caminhos do Senhor, e como herança ela nos deixou o legado da fé. Minha avó materna, ela trouxe até nós as boas experiências geradas pelo Espírito Santo na vida dela, e eu já nasci nesse lar convivendo com isso, com oração, consagração, congregação, né. Então esse foi um contexto, apesar das dificuldades secular, mas a gente teve a bênção de Deus e nunca, apesar do contexto da tamanha escassez, mas nunca passamos fome, para a glória do nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu contando a sua história, eu me lembrei da história de Timóteo, né? Cuja mãe, uma mulher crente, a avó, uma mulher crente, e ensinaram a Timóteo a amar e a servir ao Senhor. Algo muito parecido com a sua história. Verdade. Graças a Deus, porque a gente já tem esse parâmetro bíblico que muito nos alegra, né? Nos Maravilha. alegra. Pastor, um momento que eu percebeu que tinha um chamado para o ministério. Quando foi que isso se tornou claro para o senhor? Olha, depois que eu fui batizado em águas, também batizado no Espírito Santo, começaram a acontecer algumas coisas sobrenaturais, visões, sonhos que eu trato como visões que trouxeram experiências que me levaram a entender que Deus tinha alguma coisa a realizar por meu intermédio. Então, foram experiências pessoais com Deus, eh, um deles uma projeção, muito garoto, 12 anos, projetado para o futuro.
nessa projeção eu me via liderando um grande povo. Eu, a princípio, não entendia perfeitamente, porque as coisas de Deus são assim, e nos dá a experiência sobrenatural e vai construindo. Mas, basicamente, eu comecei a perceber e logo também já fui me envolvendo, né, na obra do Senhor, me colocando à disposição, mesmo muito novo, entendendo a necessidade de estar me envolvendo com os obreiros da casa do Senhor. É, comecei a aprender música muito cedo também, para ser mais útil na obra de Deus, e também fui me aproximando dos pastores, dos líderes, né, não com a intenção de galgar algum degrau, mas mais com a intenção de servir, sempre com essa intenção de servir. A partir daí, Deus foi trabalhando, foi nos dando o norte, nos orientando e nos encaminhando segundo aquilo que Ele havia nos mostrado em sonhos e em visões. Maravilha. Acho que a experiência da chamada de Deus, no momento que a gente percebe que tem uma chamada de Deus material, é algo marcante nas nossas vidas. Pastor, o senhor poderia compartilhar conosco algo da sua história, da sua trajetória ministerial antes de assumir a presidência da convenção? Sim, eu louvo muito a Deus pela vida do pastor Antônio Xavier. Antônio Xavier, pastor presidente da nossa amada Assembleia de Deus em Palmas. Eu louvo muito a Deus pela vida dele, porque pelas mãos do pastor Antônio Xavier, eu fui separado, auxiliar, para diácono, presbítero, evangelista, chegamos ao pastorado. Louvo muito a Deus porque aprendi muito com ele. Antônio Xavier é um homem zeloso, um homem extraordinário no trato doutrinário, um homem que tem uma moral elevada. Eu louvo a Deus pela vida dele. É algo que marca muito o meu ministério, é a forma como o pastor Antônio Xavier nos tratou, nos conduziu. Lembro muito bem que a primeira vez que ele me chamou de pastor, eu estremeci. Tá? Tão grande é o meu respeito por ele que quando eu ouvi o pastor Xavier me chamar de pastor Darley, aquilo foi tremendo, marcou muito, né? Eu me senti muito honrado e sabia que eu não merecia aquela honra toda. Marcou muito esse momento que ele disse assim, pastor Darley. De fato, é uma expressão pesada, né? Pastor Darley, principalmente vindo de um homem como ele era tão admirado, é de fato, né? Tão admirado pelo senhor, de fato é bem pesado, mas é bem honroso, né? É verdade. Eu senti o peso da responsabilidade, somente pela referência que o pastor Xavier se tornou na nossa trajetória. E, apesar de tudo, ter estremecido, ter sentido o peso, mas a gente se manteve firme, com uma convicção, e estava debaixo da- das mãos dele ali, como nosso pastor presidente, e certo foi encarar a chamada e não retroceder, manter firme. É, ela cada Sim. Eu me mudei para o Tocantins com 20 anos de idade. Na verdade, comecei ali em Redenção, fomos pastoreados pelo pastor Pedro Lima Santos, quando ele pastoreou em Redenção, já é um momento importantíssimo, porque ali começa o nosso envolvimento com liderança, liderando jovens, já aos 16 anos de idade, começamos a participar de liderança. Antes, porém, o pastor Pedro Lima trouxe uma influência muito forte na nossa trajetória concernente à visão de crescimento, visão de expansão, visão de reino. O pastor Pedro Lima tem, essa é uma marca indelével dele, é uma visão extraordinária. pode me dizer que da sua vida, para liderança, eu como pastor Pastor Pedro Lima, as experiências espirituais, pastor Pedro Lima, né, que eu tive, vocação, depois dele veio o pastor Posidônio,
através do pastor Paulo, na época, nossa liderança de jovens nos influenciou muito. Paulo Martins nos influenciou muito como líder de jovem na época, envolveu muito, né? Ele foi quem trouxe a ideia de nós, ainda jovens de liderança, participar da primeira vez de uma reunião, pelo menos da primeira parte, uma reunião ministerial. Uma reunião ministerial lá no Pará, muito grande, muitos obreiros, de peso, conseguiu, trouxe o projeto e levou as lideranças jovens a participar do primeiro momento, do devocional, da palavra pastoral. Depois desse momento, a gente ia para um ambiente à parte para tratar de assuntos das lideranças jovens, né? Mas o pastor Pedro tem uma influência na nossa vida, dado ele ter imprimido essa visão de crescimento, trabalhou muito para acerca dessa visão de crescimento. Depois veio o pastor Posidônio, que o sucedeu, e na gestão dele, em conjunto com o pastor Paulo Martins, que era líder geral de jovens, nós fomos inseridos, aí sim, literalmente no contexto ministerial. Lado mesmo para o municipal, está na igreja de Palmas. Correto, correto. Ou também sobre a música dele. Sim. Música em o seu ministério. Olha, a música me trouxe um aprendizado de compromisso. Compromisso. Então, quando eu comecei a estudar música, coloquei no meu coração que eu seria na igreja, de fato, servo, não apenas um músico, mas um músico servo. Nós tínhamos muito problema naquela época, e que hoje isso deve ter reduzido muito, né? Mas na época a gente tinha muito problema porque havia músicos que tinham compromisso apenas com a música, não tinham compromisso em servir, estar começo ao fim dentro do templo. Eu- A gente tinha muito disso, começava ali os hinos, enquanto tinha os hinos, eles estavam ali, começava a palavra, a turma saía. Quantas vezes eu fiquei sozinho ali? Só eu e a guitarrinha tonante, né? Quem tá me ouvindo, nos assistindo, vai lembrar da tonante, né? Eh, Quantas vezes ficava eu sozinho ali, mas atento, atento ao pastor, atento a tudo que estava acontecendo, atento à palavra, com o intuito de servir. Então a música me inseriu nesse contexto de ser um músico servo, não apenas um músico com ideais profissionais, não, mas um músico que servisse a Deus com retidão, com alegria e integral, integral. Todo o culto, eu estava ali para servir a Deus em todo o culto. Um músico totalmente dedicado ao Senhor, né? Davi. É. Não tanto, mas que agradeço, né, a a sua a sua boa intenção, meu pastor. Pastor, em Palmas, certamente quando o senhor iniciou o seu ministério em Palmas, Palmas já era uma igreja tanto desenvolvida, já com um bom número de obreiros ou não? Já, já, pastor Xavier, quando assumiu a igreja, ele sucedeu lá o pastor Pedro Lima, e eu tenho essa, né, essa boa sorte, né, vamos dizer assim. Pastor Pedro Lima pegou primeiro em Palmas. Quando eu cheguei a me mudar para Palmas, ele já era a administração do pastor Xavier, então já tinha era uma boa escola já de obreiros, Palmas. Como aconteceu a sua chamada lá dentro de Palmas? O que eu digo, que eu quero me referir como chamada é como veio essa transição, porque o senhor começa como músico, não é isso? Exatamente, a música me levou nessa direção, né. Então, como meu propósito, como eu disse anteriormente, foi ser um músico e servo, não apenas um músico da igreja, foi por causa da música que eu fui visto lá em Palmas também, por causa da música. É exatamente essa questão. Na sua percepção, como que aconteceu essa visibilidade para transicionar de um para um. É uma situação até difícil de explicar, mas, como eu não me dediquei só à música, envolvi em outras áreas, somente na área da informática na época,
Então eu já comecei, além de músico, a auxiliar na secretaria da igreja, como um técnico de informática, como alguém que criava. Me especializei também na época, né, na área de comunicação, desenvolver os cartazes, desenvolver os periódicos. Então uma coisa, a música, aí veio a questão da habilidade da tecnologia, na área de informação, na área de publicidade. Fui técnico em publicidade, né? Não fui formado em faculdade, mas fui bem instruído, tive uma boa escola, né, com pessoas de alto nível, meio de comunicação. Então, fui assessorando na secretaria, daqui a pouco a gente também já tinha uma habilidade para trazer uma saudação à igreja. Tudo foi juntando e foi dando visibilidade, né? Deus foi trabalhando, porque de fato o mérito é do Espírito Santo, né? Mas a música ela me levou mais para perto do pastor Xavier através do Wesley. Wesley, filho do pastor Xavier, era baterista da igreja. Eu estava em uma congregação distante, que é a Nova Jerusalém, e quando cheguei lá, correu, né, a notícia que tinha chegado um músico, um guitarrista, tocava razoavelmente bem para a época, e a banda lá, como a gente chamava de conjunto, né? Conjunto das sete estava precisando de um guitarrista. E o Wesley me descobriu e falou pro pastor Xavier. O pastor Xavier veio me procurar, né? Aliás, veio me procurar, não, mandou me chamar, né, para estar cooperando com eles. Eu fui e gostaram. E aí, daí para frente, as coisas foram acontecendo. Glória a Deus. Deus, ele sabe realizar as coisas, como encaminhar, como preparar e fazer cumprir o seu propósito, né? Tudo isso a gente vê a boa e poderosa mão de Deus agindo, trabalhando para fazer com que seu propósito se cumpra. Pastor, é conhecido de todos nós que a jornada ministerial ela é cheia de desafios, grandes desafios, mas também tremendos aprendizados. Na sua concepção, quais os maiores desafios que o senhor, durante essa jornada ministerial, vem sofrendo, especialmente antes do senhor assumir a presidência da convenção, porque aí já é um nível maior, né? Mas quais os desafios que o senhor acha que o senhor enfrentou, que foram interessantes para o senhor, que lhe ajudou nesse crescimento, nesse desenvolvimento ministerial, inclusive lhe capacitando para o exercício da presidência da nossa convenção? Olha, antes, né, já falando como pastor, pastor congregacional, de congregação, tive muita experiência no sentido de lidar com algumas facções da igreja, resolver problemas aparentemente crônicos em alguns lugares. Deus me deu a habilidade para restaurar situações de igrejas que estavam praticamente falidas. Então, foram experiências que eu sei que foram me dando, me norteando para que eu pudesse ter um crescimento, né, um crescimento salutar, um crescimento saudável dentro do contexto eclesiástico. Nós tivemos, eu enfrentei, né, levantes, enfrentei situações, muitas vezes tentar me descredibilizar, né, situações, muitas vezes tentou levar, me transmitir a ideia de que eu não estava honrando minha liderança. Então, eu enfrentei muita dificuldade. Mas eu louvo a Deus que em todos esses desafios, o Senhor Deus me honrou. Louvo a Deus, meu histórico, a minha história como obreiro, nunca desonrei minha liderança, nunca fui chamado a uma reunião para me retratar por alguma coisa que eu tenha dito contra meus líderes, sempre procurei honrar. Então, foram situações que vieram que no momento não foram boas, as circunstâncias foram muito difíceis de lidar, mas que no final Deus me deu vitória, me deu graça e me deu crescimento. Deu crescimento. Então, foram várias, né? Não é bom a gente citar nominalmente as situações, mas foram várias situações que eu percebi que eu passei, venci, porque a mão de Deus foi comigo. Glória a Deus.
Pastor Darley, a presidência de uma convenção é algo extraordinário. Pelo menos eu olho e consigo ver algo assim extraordinário. Em algum momento, antes de assumir a presidência da nossa convenção, dessa convenção, o senhor sentiu alguma coisa da parte de Deus, um chamado, algo que Deus tenha lhe mostrado? De alguma forma, Deus lhe preparou antecipadamente para isso, lhe fez sentir, perceber alguma coisa? Você pode compartilhar conosco? Sim, nós tivemos, eu não entendia, na verdade, mas, por exemplo, em agosto de 2009, tive uma espécie de sonho enigmático, mas mexeu muito comigo. Agosto de 2009, eu estava na cidade de Abadia de Goiás. Eh, Naquela visão, o pastor Pedro Lima me chamava para uma reunião ali na igreja do Pompeia, pastoreada pelo pastor Ezequiel. Tem uma sala lá, ele me chamou nessa reunião e me apresentou algo de muito valor. Meu filho, eu te chamei aqui primeiro para saber como é que você está, para saber se você continua cuidando, como é que está o cuidado com a mídia da convenção. Aquele sonho, fiz o relatório para ele. Mas o principal motivo que eu te chamei aqui foi para te entregar este valor. Era um valor. Qual foi o ano, pastor? 2009. 2009. Então, eh, eu entendia, era um volume, estava todo embaladinho, entendi que tinha algo de grande valor ali. Isso, mas eu quero que você entenda que não sou eu, Pedro Lima, que está lhe entregando isso aqui. Quem está te entregando é o Senhor. Você me entendeu? Eu disse, entendi, pastor Pedro. Vou repetir mais uma vez. Não sou eu, Pedro Lima, que está te entregando. Quem está te entregando é o Senhor. Você me entendeu? Aquele jeito dele. Eu disse, entendi, pastor Pedro. Ele disse, eu vou falar mais uma vez. Terceira vez. Quem está te entregando não sou eu, Pedro Lima. É o Senhor que está te entregando. E Ele está te entregando para você cuidar de. Aí teve outros detalhes lá do sonho que não cabe expor, mas essa foi uma primeira experiência. Eu estava na igreja Abadia de Goiás, uma igreja muito pequena. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que será? O que será? Nessa época, eu só tinha ideia do que pudesse ser. A primeira reunião para tratar, pra você ter uma ideia, tratar da emancipação da nossa convenção foi em 2011. Primeira reunião em Goiânia. Então, 2009, não tinha nem ideia, né, que realmente poderia acontecer. Acho que me lembro dessa reunião. Foi na igreja, na época liderada pelo pastor, aliás, ainda liderada pelo pastor Levi. Isso, foi lá essa reunião. Não tinha ideia. Então não tinha nem ideia, 2009. É, 2009. Tinha nem ideia do que pudesse ser, né? Isso. Essa foi a primeira. Eh, Depois que começaram a acontecer as coisas, ficou em segredo quem seria o futuro presidente, o presidente da futura convenção, ficou em off, ninguém sabia, né? Ninguém sabia. Mas em 2000, mês de março de 2012, o ano da emancipação, já foi uma experiência vivida através do nosso saudoso cantor Hamilton Fabiano. Milton Fabiano, né? Deixa saudades. Deu saudades. Então ele, eh, eu morava numa residência que tinha um quarto aos fundos e ele residia com a gente lá, então ele morava com a gente. E em março de 2012, ele me relatou a visão que ele teve. Contou, pastor, estou preocupado. Eu tive uma visão muito real. Eu estou no meio desse negócio e eu estou preocupado. Eu não sei nem como lhe falar. Eu digo, não, meu, só falar. É só falar. Não se preocupe não. E aí ele começou a me contar, né, que a sua visão presenciou uma reunião muito grande lá em Taquaral, ginásio, claramente. E nessa
reunião estava pregando, né, um pastor amigo nosso, chamado Genevaldo, inclusive mora hoje na Europa, esse pastor. Ele estava pregando, estava a mesa diretora da convenção da época toda assentada ali, à mesa, e o pastor, e eu estava sentado embaixo, segundo a visão dele. E o pastor Geneval disse ia dar uma pausa na sua mensagem, porque Deus estava mandando ele falar algo naquele momento. Foi o momento que ele virou para o pastor Pedro Lima, naquela visão, e pastor Pedro Lima, eu quero dizer para o senhor, Deus está me revelando quem é o futuro presidente da nova convenção. E ele está aqui. Vou pedir para ele se colocar em pé. Foi quando ele citou meu nome na visão do Fabiano, né? Pediu para colocar em pé, disse: esse é o futuro presidente da convenção. Goiás. Aí, o pastor Pedro, o microfone, segundo ele, olhou para o lado, estava o pastor Paulo Martins ao lado dele e disse: e agora, pastor Paulo? O pastor Paulo disse para ele: não, pastor Pedro, se Deus falou, não há o que fazer. É a posse do homem. Né? E no sonho, sei que foi dado posse, o pastor Pedro pediu ao pastor Slay trazer as pastas, né? O Slay em memória, meus irmãos, trazer todas as pastas de Goiás, Minas, DF na época. E aí aconteceu, tem outros detalhes também que a gente, para não alongar muito, a gente não precisa contar aqui. Mas foram finais. E naquele momento, depois desse momento que ele me falou, juntei com a ideia de 2009, aí eu liguei para o pastor Slay. Pastor Slay, diga uma coisa, tem alguma coisa acontecendo aí e meu nome esteja sendo citado, mencionado? Ele disse para mim, não, que eu saiba não. Saiba, não tem nada. Por quê? Eu contei para ele. Esse é. Aí agora é com o presidente Deus. Ah, então, esperamos. Foram esses sinais, né? Os dois sinais que realmente, fora que algumas pessoas já também, fora isso, tinham me dito, pastor, Deus me falou que o senhor será o presidente da convenção. Eu ficava com medo daquela situação. Não é fácil, pastor. Não é fácil. Era um cenário difícil, né? Muito difícil. Uma decisão muito importante. Então, talvez o medo dele era me contar e talvez eu repreendê-lo, não entendê-lo, me envaidecer, não sei. Ficou meio que inseguro. Disse para ele, Fabiano, vamos orar. E essa foi a direção de Deus. Pense não, foi apenas um sonho. Fiquei com aquilo guardado na minha mente, e tenho isso até hoje no meu coração, recordando que esses foram sinais que marcaram a minha alma e que deram um norte, né, mais ou menos, do que poderia acontecer. No mais, é só isso. Fiquei lembrando agora, Deus disse para Josué, quando Moisés havia falecido, ele disse, Josué, meu servo Moisés é morto, né? E ali ele declara para Josué que eu havia escolhido para dar continuidade ao que Moisés vinha fazendo. Ele lideraria o povo e o levaria até a terra prometida, né? E Deus então que ele não tema, que ele não se espante, mas que ele siga em frente e faça aquilo que foi chamado a fazer, né? Eu entendo que com essas revelações, com esses sonhos que Deus deu, né, inclusive a outras pessoas, era uma forma de Deus estar lhe dizendo: olha, fica firme, eu sou contigo, eu vou te colocar aqui. E achei bem interessante quando o senhor falou que o pastor Pedro Lima, na visão, no sonho, falava 3 vezes: olha, não sou eu quem está te dando isso, é o Senhor, não é? Então, isso é bem interessante, é fortalecedor
é razão para a pessoa, no caso o senhor, né, assumir uma responsabilidade dessa que é muito grande, mas aceitar e receber essa responsabilidade na força de Deus, né? Sabendo que aquele que lhe chamou é aquele que vai lhe dar graça, sustentação, força, poder para ir até o final. Então a ele seja a honra, a ele seja a glória e a ele seja o louvor. Você consegue ver de forma humana, falando de forma humana, uma razão para a fundação da Cidade Seta? Consegue? Pode compartilhar conosco. Nós sabemos que aqui na região nossa, Goiás, Minas, DF, era impossível, né? Impossível para o pastor Pedro, a mesa diretora da SEAD na época, dar a atenção que aqui precisava, dada a extensão que era a SEAD. Antes das emancipações das convenções, era uma extensão territorial gigantesca. Pará, Maranhão, Tocantins, Bahia, Mato Grosso, Goiás. Então a gente percebia que havia essa carência, né? Uma administração mais próxima, né? De uma liderança mais próxima. Nós tínhamos também muita dificuldade com relacionamentos, né? Com outros ministérios, ministérios já pioneiros na região, sequelas aí de coisas que aconteceram no passado acabava interferindo nesse relacionamento. Ainda hoje existe algumas coisas, mas graças a Deus mudou muito, né? Essa essa administração mais centralizada, essa administração, esse mindset tendo a sua mesa diretora mais próxima aqui dos pastores de Goiás, Minas, DF, trouxe assim, um equilíbrio, né? Principalmente na questão de relacionamento com outros ministérios, outras igrejas, eh, a aceitação. Mostrou assim um trabalho com mais firmeza e mais constância, né? Da mesa diretora, mostrou que a Smart Seta é uma convenção oriunda de um ministério muito sério. Seta é muito séria, Seta é muito séria, né? Então, trouxe um equilíbrio, trouxe mais tranquilidade para os pastores, para as igrejas. Então, humanamente falando, a questão administrativa, eu vejo que foi muito bom, pastor. Muito bom. E hoje nós somos uma convenção muito honrada, respeitada, graças a Deus. Temos o respeito aí de grandes autoridades eclesiásticas no Goiás, Brasília, Minas, Brasil todo, hoje para a glória do nome do Senhor Jesus. Humanamente falando, foi muito bom, Graças a Deus. A nossa convenção, então, ela foi emancipada no ano de 2012, né? correto? No ano de 2012. Já estamos aí com quantos anos? 2012 Indo para 13 já. para 13 anos, né? E nós temos essa bonita história, né? Quais os principais desafios, na sua visão, a nossa convenção ela teve que vencer, que superar aqui na nossa região, desde que ela foi fundada? Mas, na verdade, ainda estamos superando, né? São desafios reais e presentes. Por exemplo, diferente do estado do Maranhão, diferente do estado do Pará, do Tocantins, onde as igrejas se desenvolveram, cresceram muito, aqui nós tivemos um crescimento mais lento, mais lento. Talvez também por essas questões de distância, né? E, por exemplo, as nossas igrejas, elas estão, graças a Deus, estabilizadas, né? Eu acho que era um dos grandes dilemas da gente, era estabilizar essas igrejas, estabilizar a família pastoral, e havia muita transferência, muita mudança, e aqui nessa região, diferente do Tocantins, do Maranhão, o povo se apega muito ao líder, apega muito ao líder. Então, quando havia uma transferência, automaticamente aquele trabalho sofria de uma forma terrível. E muitos já não mudavam de igreja, né?
já não iam mais, porque pastor com 2 anos pastoreando aqui no Goiás não fez nada ainda, somente na nossa realidade. Um dos grandes desafios foi estabilizar. E não, vamos diminuir as transferências, vamos deixar os pastores trabalhar com mais tempo para que a igreja venha gerar sua identidade, gerar sua identidade, que as pessoas sejam vinculadas à sua liderança, mas que passem a amar o ministério, vincule ao ministério também. De maneira que quando também houver a necessidade de uma mudança, a convenção não venha a ser também censurada, que tinha muito isso, né? Ah, o presidente, a convenção não está olhando para a igreja. Então esse foi um dos grandes desafios, né? Dos grandes desafios, estabilizar as igrejas, trazer a igreja a entender o que é o ministério do SETA, trazer a igreja a entender o que é a SMAD-SETA, o que é a convenção, e também ela pudesse amar, viesse a amar essa convenção e entender também a sua administração. Isso, graças a Deus, a gente crê que já temos superado em muitos aspectos, mas ainda é um grande desafio, né? Mas graças a Deus estabilizamos muito, as nossas igrejas estão estabilizadas. Tínhamos muita dificuldade, com igrejas passando necessidade, né? O começo foi muita ajuda financeira para as igrejas, né? As igrejas tinham um pouco mais de condição, sempre fiéis às suas contribuições, a gente tirando desse fundo convencional para socorrer aqui e acolá. Diminuiu muito, graças a Deus que hoje nós temos uma estabilidade, graças a Deus. Mas esses foram um dos principais desafios, né? Estabilizar as igrejas, imprimir uma identidade do que é o ministério do SETA, mostrar aos membros das igrejas a importância da convenção na igreja, né? E a convenção e a sua imagem bem recebida pela igreja como uma convenção que ama a igreja, que ama o pastor, que ama a família do pastor, e todas as ações da convenção não têm em momento algum propósito ou eh, finalidade de prejudicar, mas sempre trazer crescimento. Graças a Deus hoje parece que já está melhor esse aspecto. Graças a Deus. Pastor, o senhor falou agora há pouco sobre essa questão do relacionamento da igreja, da convenção, das nossas igrejas, enfim, com aqueles que estão à nossa volta. Como é que o senhor vê hoje o relacionamento da nossa convenção com as demais convenções, das nossas igrejas com as demais igrejas? Como era isso no passado? Como é isso hoje? Olha, hoje nós temos, graças a Deus, um bom relacionamento, grandes ministérios aqui na nossa região. Temos pessoas chaves que Deus colocou na nossa trajetória que foi, foi nos ajudando, né? Foi construindo pontes. Graças a Deus, aquilo que outrora parecia uma certa rivalidade, hoje tem caído por terra. Tem liberdade com grande liderança. Por exemplo, estou em Anápolis, tenho o prazer de dizer que tenho amizade com o pastor Bertier, o presidente da Assembleia de Deus Ministério Madureira. Somos amigos, tenho uma amizade com ele. E isso tudo lá foi construído através do pastor Márcio Cândido, que foi nosso vice-prefeito até agora, o- errou seu mandato agora, né? Prefeito por 2 mandatos em Anápolis, e ele é uma das pessoas extraordinárias que Deus colocou no nosso caminho e que abriu o coração e nos inseriu em vários contextos, Deus usando ele, Deus trabalhando para que algumas indiferenças fossem caindo por terra, né? E, e a gente fosse conquistando a confiança dessas lideranças, que é de suma importância, né? É de suma importância a gente conquistar, respeitar e ser respeitado. E hoje nós temos, né? Foi construído aos poucos, mas temos, graças a Deus, bom relacionamento. Por exemplo, nós, quando comemoramos os 10 anos da Seta, aqui em Goiânia, nós tivemos a presença do pastor Oides. O Oides, que é presidente da nossa da Convenção Regional de Madureira, aqui no estado de Goiás. Tivemos a presença dele lá. Então, isso para nós foi muito importante, né? E mostra que, de fato,
nós estamos vivendo um momento bom, um novo momento, né, é um reino só, e a nossa visão é essa, de estar junto, estar somando, estar ladeado, né, com esses grandes ministérios que já estão aqui há muito tempo no estado de Goiás. Nós temos um bom relacionamento com Brasil para Cristo, Igreja de Deus, então, graças a Deus, aonde temos, precisado de um apoio, conversar com essas lideranças, graças a Deus temos portas abertas. Que bênção, né, pastor? Que eu me lembro que há alguns anos atrás nós tínhamos muita dificuldade, às vezes, onde chegávamos, né? Pelo fato de nós sermos chamados de seta, em alguns lugares nós fomos até apelidados de seta maligna, né? As pessoas olhavam para a gente com uma certa desconfiança. Quem é esse povo? De onde é que esse povo está vindo? Qual a origem desse povo? Né? O que que eles vieram fazer aqui? E agora o senhor disse que nós podemos desfrutar de um bom relacionamento com as igrejas, com as convenções que estão à nossa volta. E isso é uma bênção da parte do Senhor nosso Deus. Quando que o senhor acha que isso mudou? Existe algum momento em específico na nossa história, um evento em particular que o senhor acha que pode ter contribuído para essa mudança? Ou isso foi acontecendo mesmo gradativamente? Como é que o senhor... Foi uma construção gradativa, pastor. Foi uma construção passo a passo. Eu creio que não tem assim um momento chave para dizer foi aqui que aconteceu. E foi sendo construído. Você falou algo interessante que a gente sempre procurou corrigir. Algumas pessoas se referenciavam a nós como os irmãos da seta, né? Os irmãos lá da seta. E, e a gente teve que mostrar, não, irmão, não é da, é do. Nós estamos do seta, porque seta é um serviço, né? É o serviço de evangelização das regiões Tocantins, do Tocantins e Araguaia, regiões Tocantina e Araguaia. Então, em alguns momentos, até hoje tem gente que ainda fala assim, os irmãos lá da seta, mas não é da seta, né? É do seta, né? Então, voltando à pergunta, a questão do momento, nós entendemos que foi uma construção gradativa, né? E as autoridades públicas foram nos enxergando através de eventos que envolvia momentos em que tinha que estar junto pastores, lideranças políticas, nossos governantes. Então, tudo isso foi uma construção gradativa, né? Mas sempre Deus usou alguém para ter uma ponte entre nós e todo esse contexto de liderança que é de grande importância para nossos estados, Goiás, Minas, DF e demais estados onde a Smart já está. Pastor Arley, eu me lembro que desde a nossa fundação, uma grande preocupação entre nós era o nosso registro junto à CGADB. Eu sei que foi um desafio muito grande para nós, mas como é que o senhor vê esse evento, nosso registro lá? O senhor pode falar alguma coisa acerca disso que para nós foi um evento muito importante, né? Nosso registro junto à Convenção Geral. Foi uma grande conquista, pastor. Uma grande conquista, até porque a gente, todo o contexto que está vivendo na época, nos oferecia algumas resistências, né? Mas graças a Deus que nossos pastores do Centro-Oeste entenderam a necessidade, nos apoiaram. Não foi unanimidade, mas alcançamos os votos necessários, né? Agradeço muito ao pastor Giovanni Neres, que muito nos ajudou. E através dele, nós conseguimos aí convencer os outros presidentes do Conselho Centro-Oeste que era importante o nosso registro. A mesa diretora da CJDB reconheceu e, graças a Deus, em 2019, lá em Belém, nós fomos homologados, para a glória do nome do Senhor, e isso nos trouxe uma credibilidade ainda maior. A CJDB, ela é de grande relevância, grande importância para nós como convenções regionais. Uma convenção das Assembleias de Deus, ela homologada, credenciada e registrada na CJDB, ela obviamente tem uma credibilidade,
reconhecida, ela alcança um outro patamar, outro nível de credibilidade. Toda vez inegável que a nação ela tem experimentado ao longo do tempo crescimento, desenvolvimento. O senhor tem falado sobre isso aqui, né? De que modo o senhor tem visto esse crescimento? Em que aspectos o senhor poderia indicar esse crescimento? Além daquilo que o senhor já tem falado aqui, né? Porque o senhor tem dito aqui, já tem mostrado por si só que a convenção vem desenvolvendo, ela vem crescendo, ela vem assumindo novos patamares. Mas de que modo o senhor poderia destacar para nós a forma como o senhor está vendo? O senhor tem estado nessa primeiro momento dela, né? E nós louvamos a Deus. Eu falava recentemente com algumas pessoas que temos que agradecer a Deus pela pessoa que Deus colocou como nosso presidente. Temos que louvar a Deus por isso. Então, a sua história se confunde com a história da nossa convenção. E o senhor tem acompanhado ao longo do tempo o crescimento dela, tem feito parte disso, né? Como é que o senhor está vendo esse crescimento da nossa convenção? No que o senhor pode destacar esse crescimento, a razão dele, ou como o senhor achar melhor? Por gentileza. Tem vários aspectos, né? Nós, olhando para a questão eclesiástica, né, a questão de ministros, nós podemos pontuar que há um amadurecimento, uma maturidade e desenvolveu de maneira maravilhosa no nosso meio. Nós somos uma convenção nova, mas graças a Deus nós temos obreiros maduros, obreiros equilibrados. No contexto de igreja, nós vemos as igrejas crescendo no quesito de almas, né? Temos visto o crescimento da nossa igreja. Deus tem salvado, tem vindo pessoas de outras localidades, outras regiões também agregar, tem somado conosco. A gente tem segurado um pouco a questão de abertura de novos campos, porque, como frisamos há pouco, a estabilidade dos campos existentes é necessário, é necessário ter essa estabilidade, né? Mas já temos crescido na área missionária, já temos um missionário, né, na África, né, Guiné-Bissau, Tuvarão. Então, em vários aspectos temos crescido. Temos um nossas equipes, equipe de mídia, por exemplo, hoje nós estamos aqui num Cimadcast, né, é crescimento, né. Nós temos cobertura nas nossas reuniões, Deus tem colocado uma equipe extremamente profissional, nós temos, departamento de comunicação que tem sido fantástico, fantástico. Há poucos dias, inclusive, tive conversando com um amigo que é presidente de uma convenção bem antiga, já bem de mais anos que a nossa fundação, e ele me confidenciou que estava tendo uma dificuldade de conseguir alguém para, naquele momento, desenvolver um cartaz para ele. Eu até falei para ele: não, nós temos uma equipe aqui que, se eu precisar, está à disposição. Turma aqui é pedra 90, como diz o ditado popular, né? Então, assim, eu fico olhando o quanto Deus já tem nos dado, quanto nós temos de talento, e o quanto nós vamos crescer, né? Vamos crescer muito ainda. Na questão espiritual, a última convenção foi marcada com batismo no Espírito Santo. Uma reunião convencional que é marcada por batismo no Espírito Santo. Tem crescimento mais excepcional do que esse, né? Crianças, jovens. Então, eu analiso que, apesar de nós termos segurado um pouco essa questão de estar abrindo novos campos, até porque precisamos fortalecer já os existentes, mas, por outro lado, nós vemos a convenção alcançar crescimento espiritual, intelectual. Nós temos hoje pastores graduados, formados em várias áreas. Então, nós estamos vendo a nossa convenção sendo enriquecida por Deus e que isso vai refletir um crescimento físico de forma extraordinária. Glória a Deus. Pastor Arley, nós passamos então, dentro dessa história, pela sua vida pessoal, sua vida ministerial, sua jornada ministerial até a presidência da nossa convenção. Chegamos, né, no início da nossa convenção, quando em 2012 ela foi fundada, né, através do pastor Pedro Lima Santos.
naquela época presidente da nossa querida Sead Seta. Falamos um pouco sobre a nossa história, nosso crescimento, nosso desenvolvimento, mas precisamos falar um pouco também sobre as nossas origens, de onde foi que saiu a Cimad Seta, né? A própria Sead Seta, onde foi que veio, como nós começamos, como nós iniciamos, já que esse é um episódio muito especial que trata dos 77 anos do Ministério Seta. Gostaríamos que o senhor nos trouxesse um pouco dessa história, por gentileza. Nós somos fruto, né, de um trabalho que foi empreendido pela Assembleia de Deus Belém, Igreja Mãe, e ela enviou um missionário chamado Armando Chaves Cohen para a cidade de Carolina, Maranhão. E lá, ele foi para lá em 1947. Mas em 48 surge, nasce, brota, né, a ideia de fazer um serviço de evangelização que alcançasse os ribeirinhos dos rios, as pessoas que moravam às margens dos rios Tocantins e Araguaia. É daí a sigla, né? Serviço de Evangelização Rios Tocantins e Araguaia. E na época era só rios, depois passou para regiões porque ampliou, expandiu, né? Então, adotamos a nomenclatura Serviço de Evangelização das regiões do Tocantins ou das regiões Tocantina e Araguaia. Então, o senhor está nos dizendo que, primeiro, quando se pensou no trabalho, pensou-se apenas ali nas cidades que ficavam às margens dos rios, né? Exatamente. Depois, como toda obra de Deus que se amplia, que cresce, que avança, sai apenas das margens e alcança as regiões, As né? regiões. E Glória a já está Deus. além, né? Já está Glória a além. Deus. Então, essa foi a ideia, né? A visão. Primeiramente, evangelizar ali os ribeirinhos. Depois, foi crescendo, crescendo muito, né? A, a nossa primeira convenção, ela reuniu 9 igrejas, né? 9 igrejas. E nós viemos desse contexto, né, de evangelização, foi descendo os rios, alcançando as cidades ribeirinhas, foi expandindo, nos alcançou, chegou até nós. A glória de Deus, a nossa origem é marcada pelo trabalho, pelo empenho que iniciou através do pastor Armando Chaves Cohen. Temos a trágica história do naufrágio, né, do barco que começou essa obra, que é o Evangelista 1, naufragou, teve a fatalidade, o falecimento do pastor Armando Chaves Cohen, o Jaime. Então nós temos vários episódios aí que mostra que mesmo com dores, mesmo com choro, mesmo com lágrimas, mesmo com percas, esse trabalho foi levado adiante com muito zelo, com muito amor. Não por acaso hoje é um dos maiores ministérios do Brasil, né? Nós estamos dentro desse contexto. A de Seta está dentro desse contexto. Fomos emancipados pela Cia de Seta, né? A de Seta é a primeira edição de todas, né? A de Seta. E a partir dela foram surgindo, né? Como a Desma, Cia de Seta Pará, Mato Grosso, a nossa convenção. Nós somos filhas da Cia de Seta, né? A Cia de Seta é filha da Cia de Seta.